Algumas das descobertas mais fascinantes do mundo foram feitas nas profundezas do mar, desde espécies nunca antes vistas até tesouros antigos perdidos há séculos. Essas são 20 descobertas estranhas feitas debaixo d'água. Número 20. Peixe dourado gigante. Quando Andy Hackett, um experiente pescador, lançou sua linha em um lago na região de Champagne, na França, ele não fazia ideia de que estava prestes a fisgar um peixe de tamanho extraordinário. Após uma intensa batalha de 25 minutos, Hackett ficou chocado ao ver que tinha capturado um peixe dourado gigantesco. Conhecido como cenoura por causa de sua coloração laranja vibrante, esse peixe colossal pesava 31 quilos e media mais de 1,20 m de comprimento. Era um dos maiores peixes dourados já registrados. Número 19. Lagostas míticas. Nas águas costeiras do estado do Maine, nos Estados Unidos, 2 pescadores fizeram uma captura que parecia saída de um conto de fadas. Jeff Edwards e Jacob Knowles pegaram lagostas extremamente raras, com uma aparência que desafiava qualquer explicação. A lagosta de Edwards exibia uma casca dividida em 2 cores perfeitamente simétricas, metade marrom e metade vermelha intensa, formando um efeito visual tão impressionante que parecia artificial. Knowles, por sua vez, pescou uma lagosta que exibia um tom azul esverdeado brilhante, uma coloração praticamente inexistente na natureza. Para tornar a descoberta ainda mais rara, a lagosta de Knowles era hermafrodita, ou seja, possuía órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Especialistas do Instituto de Pesquisa do Golfo do Maine explicaram que a aparência única das lagostas era resultado de uma condição genética chamada quimerismo. Esse fenômeno ocorre quando 2 embriões se fundem no início do desenvolvimento, criando um organismo com 2 combinações de DNA diferentes. Isso causa uma distribuição incomum de pigmentação, dando origem a cores raríssimas. A chance de encontrar uma lagosta com essa característica é estimada em 1 em 50 milhões, tornando essa descoberta um verdadeiro milagre biológico. A rara coloração e a anomalia genética dessas lagostas chocaram a comunidade pesqueira e serviram como mais um lembrete das surpresas que o oceano ainda reserva. Número 18. Peixes bioluminescentes. Nos oceanos tropicais ao redor do mundo existem pequenos peixes que iluminam as profundezas escuras com seu brilho natural. Chamados de peixes-lanterna, essas criaturas geralmente não ultrapassam 35 centímetros de comprimento, mas possuem uma adaptação incrível que os torna únicos. A chave desse fenômeno está em órgãos especiais abaixo dos olhos, repletos de bactérias bioluminescentes. Essas bactérias emitem uma luz azul constante, que os peixes utilizam para se camuflar, confundir predadores e até atrair presas. Esse brilho é visível apenas nas regiões mais escuras do oceano, em profundidades que chegam a 1000 metros. Durante o dia, os peixes-lanterna se escondem nas águas mais profundas, usando sua bioluminescência para atrair pequenos crustáceos, sua principal fonte de alimento. Além disso, esses peixes têm a capacidade incrível de controlar a intensidade da sua luz, podendo ligá-la e desligá-la à vontade. Esse mecanismo pode servir para comunicação entre indivíduos, para alertar sobre perigos ou até para atrair parceiros. Essa habilidade fascinante é um exemplo perfeito da engenhosidade da natureza. Número 17. Destroços de foguete. Em novembro de 2022, um pescador filipino teve sua rotina interrompida por uma descoberta incomum: destroços metálicos flutuando no mar. Ao investigar mais de perto, as autoridades locais concluíram que se tratava de fragmentos de um foguete chinês, Longa Marcha 5B, lançado no mês anterior para transportar o módulo Mengtian até a Estação Espacial Chinesa. Entretanto, ao completar sua missão, esse estágio do foguete reentrou na atmosfera sem controle, caindo próximo às Filipinas. O material pesado e volumoso pousou perto das ilhas de Busuanga e Mindoro, aumentando as preocupações com a segurança de destroços espaciais. Esse foi o 4º incidente envolvendo foguetes chineses caindo descontroladamente na Terra. Em 2020, destroços similares caíram perigosamente próximos a uma vila na Costa do Marfim, evidenciando a necessidade de protocolos mais seguros para reentradas espaciais. A situação levou o administrador da NASA, Bill Nelson, a criticar a China por sua falta de transparência e pela gestão irresponsável de detritos espaciais.
Esse evento ressaltou a importância da cooperação internacional para manter o espaço e o peixe assustador das profundezas. Na província de Krabi, na Tailândia, um pescador teve um encontro aterrorizante quando puxou sua rede e se deparou com uma criatura que parecia saída de um filme de terror. O peixe, medindo cerca de 40 centímetros e pesando 3 quilos, tinha uma boca enorme e cheia de dentes afiados, além de olhos que pareciam encarar diretamente quem olhasse para ele. O pescador ficou tão assustado que imediatamente associou o animal a um mau presságio. Em pânico, abandonou o peixe na areia e correu para casa, alertando sua família sobre um possível azar. Mais tarde, especialistas identificaram o animal como um stargazer, uma espécie conhecida por sua aparência bizarra e por possuir espinhos venenosos. Esses peixes vivem enterrados na areia do fundo do mar, esperando para atacar suas presas desprevenidas. Apesar das explicações científicas, os moradores da vila continuaram acreditando em suas superstições. Alguns enxergaram o peixe como um espírito maligno, enquanto outros interpretaram sua aparição como um aviso dos deuses do mar. Número 15. Bagre de 2 cabeças. Em abril de 2020, pescadores do Sudeste Asiático capturaram um peixe que parecia ter saído de um experimento genético maluco. Um bagre com 2 cabeças completamente formadas. Assim que a descoberta foi divulgada, a internet entrou em frenesi com imagens do peixe bizarro. O animal tinha 2 conjuntos completos de olhos, bocas e guelras, como se fossem gêmeos siameses que não se separaram completamente. Essa condição rara é conhecida como policefalia e ocorre quando um embrião começa a se dividir para formar gêmeos. Mas o processo não é concluído. Normalmente, animais com essa mutação não sobrevivem por muito tempo, mas esse bagre parecia ter desafiado as probabilidades. Cientistas e geneticistas ficaram fascinados com o caso, pois o peixe demonstrava uma resiliência incomum. Sua sobrevivência levanta questões intrigantes sobre a adaptação e as variações genéticas no reino animal. Esse achado prova que, mesmo com todas as estranhezas da natureza, ainda há muito a ser descoberto no mundo subaquático. Número 14. Peixe no deserto. Em dezembro de 2023, um vídeo no TikTok viralizou e deixou todo mundo de boca aberta. Um peixe atravessando as dunas de um deserto no Brasil. A cena ocorreu no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do país, uma região famosa por suas dunas imensas e lagoas que aparecem apenas durante a estação chuvosa. O peixe, um cascudo, geralmente vive em rios e lagos da América do Sul, mas parecia totalmente confortável ao se mover na areia seca. Especialistas explicaram que essa espécie tem uma habilidade única de sobreviver fora da água por longos períodos. Quando os lagos dos Lençóis Maranhenses secam, esses peixes usam suas nadadeiras para se locomover até encontrar outra fonte de água. A adaptação do cascudo à vida extrema mostra como a natureza sempre encontra maneiras impressionantes de persistir, até mesmo em um dos ambientes mais improváveis do mundo. Número 13. Encontro com a lampreia. Durante uma pescaria no lago Champlain, em Nova York, Eric Osinski e seu filho esperavam um dia tranquilo capturando trutas. No entanto, o que eles fisgaram foi algo saído diretamente de um pesadelo. Uma lampreia. Com 45 centímetros de comprimento, esse animal assustador tinha uma boca circular cheia de fileiras de dentes afiados, usada para se prender a outros peixes e sugar seu sangue. Sua aparência viscosa e olhos penetrantes deixaram os 2 pescadores arrepiados. As lampreias existem há mais de 360 milhões de anos, sendo uma das espécies mais antigas da Terra. Elas não possuem mandíbula e, em vez de mastigar, usam sua boca sugadora para perfurar a pele de suas presas. Eric e seu filho ficaram tão chocados que passaram um tempo observando a criatura antes de devolvê-la ao lago. Esse encontro inesperado provou que algumas das criaturas mais bizarras do mundo ainda habitam nossos rios e oceanos. Número 12. Descoberta do tubarão do Ártico. Em abril de 2018, o famoso pescador e apresentador de TV Jeremy Wade embarcou em uma expedição extremamente desafiadora para um dos lugares mais inóspitos do planeta, o Ártico. O objetivo da viagem era explorar os mistérios ocultos sob o gelo espesso e, com sorte, encontrar alguma criatura impressionante nas águas congelantes. O frio era extremo, e a camada de gelo que cobria a superfície do oceano chegava a quase 1 metro de espessura, tornando a pescaria uma tarefa extremamente difícil. Mesmo assim,
Wade e sua equipe começaram a cortar um enorme buraco na superfície congelada e lançaram uma rede de impressionantes 500 metros de comprimento nas águas geladas abaixo. Depois de horas de espera e paciência, finalmente sentiram um peso gigantesco puxando a linha. Algo muito grande havia sido capturado. Com enorme esforço e enfrentando as condições brutais do ambiente, a equipe começou a içar a rede, trazendo à tona um ser colossal. Para sua completa surpresa e admiração, eles tinham fisgado um tubarão da Groenlândia, um dos peixes mais enigmáticos do oceano e o vertebrado com maior longevidade conhecido. Estima-se que esses tubarões possam viver por mais de 400 anos, sobrevivendo por séculos nas águas frias do Ártico. O espécime capturado era impressionante. Media 2,5 metros de comprimento e pesava aproximadamente 318 quilos. No entanto, conforme o analisavam mais de perto, perceberam algo preocupante. O tubarão apresentava sinais evidentes de ferimentos, possivelmente causados pelas duras condições do ambiente e pelo impacto com o gelo. Apesar dos esforços da equipe para devolvê-lo com segurança ao oceano, infelizmente, o tubarão não resistiu. Esse encontro foi uma grande revelação sobre os desafios da vida marinha em ambientes extremos e destacou a necessidade de mais pesquisas sobre essa espécie extraordinária que ainda guarda inúmeros mistérios. A captura desse tubarão foi uma experiência única e inesquecível para Wade e sua equipe, reforçando a ideia de que as águas profundas do Ártico ainda escondem segredos fascinantes e criaturas impressionantes que poucas pessoas têm a chance de ver de perto. Número 11. Avistamento de tubarão fantasma. Nas águas profundas e misteriosas da costa da Indonésia, um grupo de pescadores viveu um momento assustador e inexplicável. Durante uma pescaria noturna rotineira, quando puxaram suas redes, perceberam que haviam capturado uma criatura como nenhuma outra que já tinham visto antes. Ao desembaraçar a rede, se depararam com um tubarão bizarro de aparência espectral. Seu corpo possuía uma coloração pálida e translúcida, quase como se fosse feito de cera. Seus olhos eram esbugalhados e fixos, dando-lhe um ar fantasmagórico, e seu focinho alongado só aumentava a impressão de que estavam diante de algo sobrenatural. O tubarão, que media cerca de 90 centímetros de comprimento, era uma visão perturbadora para os pescadores, que hesitaram antes de tocá-lo. Havia algo naquele olhar imóvel e na textura de sua pele que os fez sentir como se estivessem lidando com um ser de outro mundo. Mais tarde, especialistas analisaram as imagens capturadas pelos pescadores e identificaram o animal como uma quimera, popularmente conhecido como tubarão fantasma. Essas criaturas pertencem a uma linhagem extremamente antiga de peixes cartilaginosos, que remonta a mais de 300 milhões de anos. Apesar de seu nome, as quimeras não são exatamente tubarões, mas sim parentes distantes, evoluídos de um ancestral comum. Uma das características mais fascinantes desses seres é sua mandíbula retrátil, equipada com dentes afiados, semelhantes a agulhas. Eles conseguem projetar a boca para frente rapidamente, capturando suas presas de maneira quase hipnótica. Além disso, sua pele delicada e sem escamas os torna incrivelmente sensíveis às mínimas variações no ambiente. As quimeras habitam profundidades de até 500 metros, onde a luz do sol não chega, tornando-as raramente vistas por humanos. Pouco se sabe sobre seus hábitos e comportamento, tornando essa captura um achado valioso para os cientistas marinhos. Esse encontro com um tubarão fantasma não só assustou os pescadores, mas também serviu como um lembrete de que o oceano esconde criaturas tão misteriosas quanto as lendas que o cercam. Afinal, quantos outros seres desconhecidos podem estar vagando nas profundezas escuras do mar, apenas esperando para serem descobertos? Número 10. O gigante arapaima da Amazônia. No coração do rio Amazonas, um pescador solitário viveu uma experiência inesquecível ao se deparar com uma das criaturas mais impressionantes das águas doces. Enquanto remava calmamente em seu caiaque, com apenas uma vara de pesca em mãos, ele fisgou algo de proporções monstruosas. Após uma batalha de resistência, ele percebeu que tinha capturado um arapaima gigante, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Com impressionantes 2,5 metros de comprimento e um peso de 130 quilos, o peixe parecia um verdadeiro fóssil vivo. Seu corpo robusto e suas escamas resistentes lhe conferem uma aparência pré-histórica, e ele é conhecido por sua incrível força. A luta entre o pescador e o arapaima foi épica.
O peixe usou toda a sua musculatura para tentar se libertar, quase virando o caiaque várias vezes. Após horas de esforço, o pescador finalmente conseguiu trazer a criatura para o barco. Esse encontro marcou um dos momentos mais memoráveis de sua vida e reforçou a reputação do arapaima como um dos gigantes mais formidáveis da Amazônia. Número 9. Descoberta do peixe rei-dragão. Em um movimentado mercado de peixes no condado de Taoyuan, em Taiwan, algo extremamente raro e misterioso apareceu nas bancas, chamando a atenção de todos. Os vendedores se depararam com um peixe que nunca tinham visto antes, de aparência feroz e coberto por uma espécie de armadura óssea. O animal foi rapidamente apelidado de peixe-rei-dragão pelos curiosos que se reuniram para observá-lo. Especialistas identificaram a criatura como um robalo-mirim espinhoso, um peixe que vive a profundidades entre 300 e 500 metros e raramente é visto na superfície. Seu corpo robusto e escamas duras lhe dão um aspecto quase blindado, tornando-o um sobrevivente dos abismos marinhos. A última vez que um peixe dessa espécie havia sido registrado foi em 2012, tornando essa aparição algo surpreendente. Os cientistas suspeitam que ele tenha sido capturado por arrasto de fundo, uma técnica de pesca que pode trazer criaturas abissais inesperadas à tona. Essa descoberta reforçou o quão pouco sabemos sobre os seres que habitam as profundezas do oceano. Número 8. Descoberta da pérola gigante. Em 2006, um pescador filipino teve sua vida transformada ao encontrar um dos tesouros mais valiosos da história, sem sequer perceber isso de imediato. Durante uma tempestade, ele precisou ancorar seu barco perto da ilha de Palawan. Ao recolher sua âncora, notou que algo muito pesado estava preso nela. Ao mergulhar para soltar o objeto, ele encontrou um enorme molusco e, dentro dele, uma pérola de proporções inacreditáveis. Sem saber o real valor da descoberta, ele guardou a pérola debaixo de sua cama por 10 anos, tratando-a apenas como um amuleto da sorte. Foi somente em 2016, após um incêndio em sua casa, que ele decidiu entregá-la às autoridades locais. Os especialistas ficaram em choque ao medir a pérola. Ela tinha 67 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e pesava 34 quilos. Estimava-se que ela tivesse mais de 600 anos e um valor superior a 100 milhões de dólares. Essa descoberta entrou para a história como a maior pérola natural já registrada e um dos maiores achados acidentais de todos os tempos. Número 7. Descoberta do tubarão-duende. Nas águas profundas ao redor de Taiwan, um grupo de pescadores fez uma captura que parecia saída de um filme de terror. Um tubarão-duende gigante. Esse exemplar em particular media impressionantes 4 metros e 70 centímetros e estava prenhe, carregando 6 filhotes. O tubarão-duende é considerado um fóssil vivo, pois pertence a uma linhagem que existe há mais de 100 milhões de anos. Com sua aparência bizarra, focinho alongado e mandíbula extensível repleta de dentes afiados, essa espécie é um dos predadores mais enigmáticos das profundezas. Normalmente, vivem a mais de 1.000 metros de profundidade, tornando-se um dos tubarões mais raramente avistados no mundo. Inicialmente, os pescadores consideraram vender o espécime para um restaurante, mas cientistas do Museu Oceanográfico de Taiwan intervieram, adquirindo o tubarão para estudo. Essa descoberta forneceu informações valiosas sobre a biologia dessa criatura quase lendária, reforçando o quão pouco sabemos sobre a vida nas profundezas do oceano. Número 6. O peixe Freddy Krueger. Em dezembro de 2020, moradores de Krabi, na Tailândia, se assustaram ao ver um peixe com uma aparência tão estranha que o compararam ao personagem Freddy Krueger, do filme A Hora do Pesadelo. O peixe, medindo cerca de 50 centímetros, possuía pele enrugada e áspera, além de olhos negros e penetrantes que davam a ele uma expressão sinistra. Muitos acreditaram que se tratava de um mau presságio ou até de um ser sobrenatural. No entanto, especialistas logo identificaram a criatura como um stargazer, uma espécie conhecida por seu visual grotesco e comportamento predatório. O stargazer possui espinhos venenosos e um truque assustador. Ele se enterra na areia e fica imóvel, esperando que presas nadem por perto para atacar de surpresa. Apesar do medo inicial, essa descoberta foi mais uma prova das incríveis adaptações da natureza para a sobrevivência. Número 5. Peixe vampiro.
Nas águas tropicais do Caribe mexicano, um grupo de pescadores fez uma captura que parecia ter saído de um filme de terror. Um peixe com dentes afiados que lembravam presas de vampiro. O animal foi identificado como um peixe-gatilho dente de cão, uma espécie conhecida por seus dentes pontiagudos e mandíbula poderosa. No entanto, esse exemplar em particular possuía uma coloração vermelha intensa e dentes exageradamente grandes, tornando sua aparência ainda mais assustadora. Os pescadores ficaram impressionados com a semelhança da criatura com um vampiro e logo começaram a especular sobre sua origem. Seria um predador nunca antes registrado? Um sinal de que algo estranho estava acontecendo no oceano? A realidade é que os peixes-gatilho são predadores eficientes, usando seus dentes para esmagar conchas de crustáceos e moluscos. Esse espécime era apenas um caso extremo de adaptação, provando que a natureza sempre encontra formas de surpreender. Mesmo assim, o peixe-vampiro continua sendo uma das descobertas mais arrepiantes já feitas no fundo do mar. Número 4. Descoberta da lula colossal. Em 2007, uma equipe de pescadores na Antártida fez uma captura que entrou para a história. Uma lula colossal, a maior já registrada até então. Enquanto puxavam suas redes, esperavam encontrar apenas peixes-dentes de sabre, sua pesca habitual. Mas no meio da carga estava uma criatura gigantesca, com olhos enormes e tentáculos repletos de ganchos afiados. A lula colossal media impressionantes 10 metros de comprimento e pesava 500 quilos. Além do tamanho absurdo, o que mais chamou a atenção foram seus olhos, que chegavam a 27 centímetros de diâmetro, os maiores já vistos em qualquer animal conhecido. Esses seres vivem nas profundezas geladas do Oceano Antártico, onde enfrentam seus principais predadores, cachalotes gigantes. Apesar de serem caçadas, essas lulas não são presas fáceis. Existem evidências de batalhas épicas entre esses animais e as cicatrizes deixadas pelos tentáculos da lula já foram encontradas em diversos cachalotes. A captura dessa lula proporcionou informações valiosas sobre uma das criaturas mais misteriosas do oceano e continua sendo um dos achados mais impressionantes da biologia marinha. Número 3. O achado da cocaína. Durante uma pescaria rotineira na costa da Carolina do Sul, 2 pescadores tiveram um choque ao puxar suas redes e descobrir que tinham fisgado algo muito mais valioso e perigoso do que um peixe. Em vez de sua captura habitual, eles encontraram diversos pacotes de cocaína pura presos na rede. Cada bloco pesava cerca de 1 quilo, e a quantidade total valia milhares de dólares no mercado negro. Diante desse achado inesperado, os pescadores se viram em um dilema moral. Poderiam tentar vender os pacotes, descartá-los no mar ou denunciar as autoridades. No fim, tomaram a decisão mais sensata. Levaram a droga até a guarda costeira e relataram o ocorrido. As investigações revelaram que os pacotes provavelmente faziam parte de uma remessa lançada no oceano por traficantes para evitar a captura por forças policiais. Esse tipo de descoberta não é incomum em áreas de contrabando marítimo, mas para os pescadores foi uma experiência que eles jamais esquecerão. Número 2. Mensagem na garrafa. Em um mundo dominado por comunicações instantâneas, encontrar uma mensagem em uma garrafa parece coisa de outro século. No entanto, em 2021, um pescador aposentado da França fez exatamente essa descoberta. Enquanto caminhava pela praia de Le Touquet, ele encontrou uma garrafa selada que continha uma carta dentro. Ao abri-la, percebeu que a mensagem havia sido escrita 24 anos antes, em 1997, por um estudante dos Estados Unidos. O autor da carta era Ben Lyons, um menino que na época participava de um experimento escolar sobre correntes oceânicas. Ele e seus colegas, da cidade de Sandwich, Massachusetts, haviam lançado garrafas ao mar para ver até onde chegariam. A garrafa viajou impressionantes 5.300 quilômetros antes de chegar à França. O pescador, emocionado com a descoberta, decidiu responder à carta e enviar de volta ao agora adulto Ben. Quando Ben recebeu a notícia, ficou surpreso e emocionado. Para ele, a ideia de que um simples experimento infantil tivesse conectado 2 pessoas através do oceano foi algo extraordinário. Esse achado mostrou que, mesmo na era digital, pequenas ações podem gerar conexões inesperadas e emocionantes. Tópico curioso: o monstro misterioso da Tailândia. Durante uma pescaria de rotina na costa da Tailândia, um grupo de pescadores foi surpreendido por algo que os deixou apavorados.
Enquanto puxavam suas redes, uma criatura gigantesca e assustadora emergiu das profundezas, deixando todos em choque. O ser tinha uma aparência grotesca, com tentáculos alongados, olhos esbugalhados e uma pele enrugada que brilhava sob a luz do sol. Um dos pescadores conseguiu capturar uma foto rápida antes da criatura desaparecer de volta no oceano em questão de segundos. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era essa coisa. Algumas teorias sugerem que poderia ser uma espécie rara ainda não documentada, enquanto outros acreditam que poderia se tratar de uma mutação genética causada pela poluição marinha. Há também aqueles que insistem que foi apenas um truque da luz e da água, criando uma ilusão assustadora. O que você acha? Seria um novo monstro marinho esperando para ser descoberto? Ou apenas um peixe incomum visto de um ângulo estranho? Deixe sua opinião nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Descoberta da estrela sexto. Ao largo da costa de Singapura, o pescador Ali Han Boom fez uma das descobertas mais bizarras de sua vida ao puxar sua rede e encontrar uma criatura que mais parecia um ser alienígena. Com tentáculos longos e enrolados em forma de espiral, o animal se mexia de forma quase hipnótica. A princípio, ninguém sabia o que era aquela coisa, mas especialistas logo a identificaram como uma estrela sexto, um parente distante das estrelas do mar. Esses animais vivem em profundidades superiores a 300 metros e podem chegar a 1,80 m de diâmetro quando estendem seus braços. Sua aparência única os faz parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas eles são completamente inofensivos. Apesar de sua estranheza, as estrelas sexto são um exemplo perfeito das criaturas fascinantes que vivem nos oceanos, escondidas nas profundezas à espera de serem descobertas. O oceano é um verdadeiro baú de segredos, e essas descobertas são apenas uma pequena amostra do que ainda pode estar escondido sob as águas. Quem sabe quais outros mistérios ainda estão por vir? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!